Eu tenho uma reunião marcada com o presidente do Senado, já na próxima semana, onde nós vamos sentar e conversar, e eu vou levar ao presidente Davi Alcolumbre a necessidade que nós temos de pelo menos 60 dias a mais para que a CPMI possa, de fato, complementar a totalidade dos documentos que nós temos em mãos, as análises todas e também os principais atores que estão sendo convocados. Há uma série de procedimentos que vem blindando o senhor Vorcaro de prestar esclarecimentos à população brasileira. Ele tem conseguido de uma forma surpreendente e até estranha apoios e resoluções que garantem a ele um sigilo que não interessa ao Brasil. Não haverá blindagem de ninguém, nem de deputado, nem de senador. O relatório vai trazer as informações todas e as investigações que estão sendo colocadas. Decidimos já as primeiras oitivas que serão feitas nos próximos dias e quais os... Na próxima quinta-feira, nós convocamos o presidente do Banco Master, o senhor Daniel Vorcaro, que está sob medida restritiva. Estamos, portanto, oficiando hoje ainda o senhor Vorcaro e também o ministro Dias Toffoli, que é o responsável pelas medidas, para que ele libere a presença do banqueiro junto à CPMI. Eu quero lembrar aos senhores que a CPMI ela tem uma definição muito clara quando foi criada: os descontos irregulares de aposentados. O que nos leva a trazer aqui o senhor Vorcaro são os 250 mil contratos de empréstimos consignados que o Banco Master tinha em carteira, foram suspensos pelo INSS por falta de comprovação de documentação que garantisse, de fato, a efetividade e a anuência dos aposentados. Ele terá de nos explicar, e é bom que ele comece a dar explicações ao povo brasileiro sobre como conseguiu esses contratos, de quem adquiriu e por que tantas pessoas que não tinham uma comprovação se realmente autorizaram ou não o desconto em folha dos aposentados. Como ele conseguiu manter esses descontos sem uma autorização formal das pessoas que estavam sendo descontadas e quais as medidas que ele tomou pelo banco para poder, diante das reclamações das pessoas, não cobrar mais, garantir o direito de quem não concordava com os empréstimos. Ele terá de nos dar as explicações sobre esses pontos, é o que a CPMI quer escutar e ter naturalmente para o relatório. O segundo convocado, que é o senhor Luiz Cardamone, do Banco BMG, que é um dos maiores e mais antigos bancos em uso consignados no INSS. O advogado entrou em contato comigo, fez uma solicitação de que ele estará em viagem até o dia 21 de fevereiro, não impetrará habeas corpus, virá de boa vontade a CPMI, e nós estamos marcando, portanto, para o dia 25, se não me engano, uma segunda-feira, logo depois do Carnaval, está confirmada a presença dele. Outro ponto importante, recursos que nós faremos de pessoas convocadas e que não compareceram à CPMI. A primeira delas será o senhor Camizotti, que é tão importante o depoimento quanto foi do Antônio Carlos Camilo, chamado Careca do INSS. O senhor Camizotti recebeu por parte do Supremo Tribunal Federal um habeas corpus que garantiu a ele não vir à CPMI se não desejasse. Nós estamos recorrendo dessa decisão, esperamos que o Supremo Tribunal Federal nos dê a oportunidade de trazê-lo, cumprindo a regra da legislação da CPMI. Não há, dentro da Constituição brasileira e da legislação que criou as comissões, nenhuma possibilidade que uma pessoa diga se ela quer vir ou não. Isso foi uma surpresa muito desagradável para nós, que nós esperamos agora ter a compreensão e a decisão do Supremo Tribunal Federal em que Camizotti possa vir e dar aqui o seu depoimento. Outros também que apresentaram atestados médicos, o senhor Américo Monte, outros nomes que nós estamos, todos eles já catalogando, para que a gente possa terminar esses depoimentos o mais rapidamente possível. Eu quero lembrar aos senhores que nós temos 13 reuniões previstas oficialmente, até a última semana de março. As duas últimas reuniões serão usadas para a leitura do relatório e, na quinta-feira, a votação do relatório, caso nós não consigamos
a ampliação das datas da CPMI. Eu tenho uma reunião marcada com o presidente do Senado, já na próxima semana, onde nós vamos sentar e conversar, e eu vou levar ao presidente Davi Alcolumbre a necessidade que nós temos de pelo menos 60 dias a mais para que a CPMI possa, de fato, complementar a totalidade dos documentos que nós temos em mãos, as análises todas e também os principais atores que estão sendo convocados. Para que os senhores tenham uma ideia, nós temos mais de 200 nomes convocados pela CPMI. Então estamos fazendo uma seleção entre aqueles que são mais citados, aqueles que são mais preponderantes. Na semana que vem, os líderes da oposição e do governo estarão em Brasília, também trarão a sua contribuição para que a gente aproveite muito bem esse prazo que nos resta. Estou muito confiante de que nós vamos conseguir que a CPMI tenha pelo menos mais 60 dias. A minha conversa com o presidente do Senado foi muito boa. Ele mostrou muito boa vontade em me ouvir pessoalmente. Vou levar a ele todos os documentos e, se nós conseguirmos mais 2 meses, tenho certeza que o relatório ficará muito melhor e mais completo para que a população brasileira possa saber com muita profundidade o tamanho desse escândalo e o que nós vamos fazer para que não aconteça mais. Presidente, e quanto à questão do depoimento do Vorcaro? A gente viu nos trabalhos muitos habeas corpus, como o senhor bem citou. E se o Supremo também conceder um habeas corpus ao presidente do Banco Master, como que será investigada a situação da instituição bancária? Olha, vocês têm acompanhado há uma série de procedimentos que vem blindando o senhor Vorcaro de prestar esclarecimentos à população brasileira. Ele tem conseguido de uma forma surpreendente e até estranha apoios e resoluções que garantem a ele um sigilo que não interessa ao Brasil. Nós precisamos que um banqueiro que envolveu metade da República, do próprio parlamento, um homem que hoje é acusado de um desfalque bilionário em nosso país, que ele seja obrigado a falar, que ele venha e preste depoimentos. E nada melhor do que começar explicando a 250 mil aposentados como ele mantinha os descontos em folha sem autorização e o que ele fez para poder devolver esse dinheiro de quem não tinha essa confirmação. Então eu espero com sinceridade que o nosso pedido ao ministro Dias Toffoli seja atendido e que o senhor Vorcaro esteja conosco aqui na quinta-feira para que ele possa dar os esclarecimentos necessários que o Brasil espera. O senhor despedirá a questão dos documentos também que foram retirados, correto? A Secretaria do Senado, a Advocacia do Senado, ela recorreu, está com uma tentativa, fez uma documentação ao ministro Toffoli pedindo. Eu não concordei, porque eu entendo que foi um gesto muito pequeno. A minha ideia é nós entrarmos com um mandado de segurança para que toda documentação que foi retida pelo ministro Dias Toffoli e que está em mãos do presidente do Senado seja devolvida à CPMI. Não há na legislação nenhum precedente que faça com que documentos sejam retirados de uma comissão independente e sejam entregues a terceiros. Isso é outra surpresa envolvendo o nome do senhor Vorcaro na gravidade desse caso. A minha decisão é nós impetrarmos um mandado de segurança para que toda a documentação seja devolvida à presidência e que fique ao escrutínio dos parlamentares. Presidente, não precisa ser votado o requerimento? Chegou a ser vista, teve algum momento que ela chegou a ser analisada por algum membro da CPI? Sim, sim. Quem teve acesso a esse documento e quem teve já chegou a alguma conclusão, pode trazer alguma informação para a CPI? Enquanto a documentação da quebra de sigilo do senhor Vorcaro esteve nos sistemas do Senado, diversos parlamentares tiveram acesso a essa documentação. Alguns deles, inclusive, conseguiram fazer cópias dessa documentação, mas estão impedidos. Nós não podemos usar absolutamente nada até que nós tenhamos a liberação por parte do ministro e a devolução da presidência do Senado. Mas há parlamentares que tiveram acesso a todos os dados que estão ali. Presidente, sabia que tinha uma movimentação por parte da defesa do Vorcaro para que ele nem venha ou não fale. Caso ele venha, a expectativa de vocês é que o depoimento seja uma sala fechada ou não aberta ali mesmo na comissão? E caso ele fale as mortes, quais seriam as estratégias da disso? Olha, primeiro eu sou contra toda e qualquer sessão fechada. A não ser em caso de vida de testemunha, de risco
a alguém que possa ter um depoimento importante, os demais todos têm que ser abertos. Essa é uma comissão pública, uma comissão de parlamentares. O parlamento tem a obrigação de informar a população. Então a minha visão é a seguinte: ele vindo, a sessão será aberta, os senhores terão acompanhamento, todos os parlamentares poderão fazer as perguntas que quiserem. Os senhores sabem bem, há vários requerimentos de assuntos que não estão ligados à CPMI, mas os parlamentares terão o direito de perguntar. Ele vindo com o habeas corpus para ficar em silêncio, terá naturalmente o direito dele respeitado e não se incriminar. Mas perguntas que estejam ligadas publicamente a assuntos que já sejam de conhecimento da sociedade, da Polícia Federal, ele é obrigado a responder. Presidente, o senhor não teme que o depoimento do Forcaro ele inevitavelmente caia no assunto master e prejudique a própria CPMI do INSS? A CPMI, e isso eu vou conversar bastante com os parlamentares, o princípio da autoridade é saber onde ela começa e onde ela termina. A nossa relação com o Banco Master começa nos consignados que estão no banco de 250 mil e termina nos consignados. A relação do Banco Master com quem investiu dinheiro em CDB, com relações contratuais com outros bancos, não cabe à CPMI investigar. Isso não está na nossa função. Isso é outra CPMI que tem que ser criada, inclusive as assinaturas já estão postas, eu assinei, para que a gente crie uma CPMI específica para o Banco Master. Porque se nós entrarmos numa arena que não é a nossa autoridade, nós corremos um sério risco de ficar desmoralizados com as nossas decisões, com o próprio relatório. Então a minha decisão é muito firme. Nós vamos trazer aqui o senhor Daniel Vocaro, para que ele possa falar sobre empréstimos consignados e as suas consequências em quem não comprovou. É o nosso ponto. Só uma dúvida, os requerimentos não precisam ser votados para a convocação de Daniel Vocaro ou já foram? Como que esse processo? As convocações de boa parte dos representantes dos bancos já foram aprovados na última sessão em dezembro, quando nós fizemos as deliberativas. Inclusive, lamento que nomes importantes, como por exemplo da Crefisa, nomes de Banco C6, Banco Santander, tenham sido blindados, porque também tem muitas explicações a dar à CPMI e eu vou insistir que a gente possa voltar a esses requerimentos e trazer essas pessoas aqui. Inclusive vai ser voltado também em outros nomes ali, como o do irmão do presidente Lula, o do próprio Lulinha, ainda mais depois da declaração do próprio presidente de que qualquer pessoa que tivesse qualquer ligação deveria ser convocada? Olha, todos os nomes importantes para o relatório e que surjam informações novas como surgiram, serão colocados em votação. Eu não tenho restrição nenhuma em trazermos à população brasileira a vontade de deixar transparente todo o trabalho. Se vão aprovar ou não, é uma questão de consciência e de posicionamento de cada um dos deputados. Mas esses nomes estão previstos serem trazidos para votação logo em breve na CPMI. Presidente, o senador Everton, nos últimos meses, ele vem sido muito citado em função da fraude do INSS. Como que está sendo feito o trabalho interno, até mesmo mediante o presidente Davi Alcolumbre, para uma eventual oitiva, mesmo que fechada, de vocês com o senador Everton? Como que vai ser como que vocês vão abordar essa relação que o senador supostamente tem com o escândalo? Bem, em primeiro lugar, gente, isso é uma pergunta muito, muito importante. Em primeiro lugar, o relatório que está sendo elaborado pelo deputado Alfredo Gaspar trará todas as informações que foram colocadas na CPMI. Não haverá blindagem de ninguém, nem de deputado, nem de senador. O relatório vai trazer as informações todas e as investigações que estão sendo colocadas. Os parlamentares, eles podem se apresentar espontaneamente ou aos convites que a gente pode fazer de acordo com o interesse da CPMI. Mas o mais importante, por exemplo, há um deputado citado que já apresentou espontaneamente a defesa. Toda a documentação dele dizendo sobre o envolvimento, as explicações, estão em mãos do relator. Se o relator entender que essas explicações não são suficientes, nós podemos convidar o parlamentar a comparecer. Não vejo problema nenhum. A decisão será do relator se de fato as informações que nós temos são suficientes ou não. A mesma coisa, o senador pode apresentar espontaneamente a defesa dele,
num posicionamento claro sobre o que quer ou não, e nós decidimos se há necessidade dele vir ou não à CPMI. Sabem que isso é um assunto complicado dentro do próprio parlamento, mas que nós estamos dispostos a trazer as informações todas e esperamos até que ele possa comparecer voluntariamente. Mas vocês estão em tratativas com ele? Ele adiantou alguma coisa? Foi conversado alguma coisa? Ele já se colocou à disposição para apresentar a defesa junto do relator. Nós estamos aguardando. Presidente, sobre a prorrogação, queria saber quais são as chances reais de prorrogação. Porque tem um lado que diz que basta somente assinaturas para haver essa prorrogação e outro lado que diz que o presidente Davi Alcolumbre precisa fazer essa leitura, assim como que é para a instalação. Se não for necessário só as assinaturas, já há essa conversa com o presidente? Eu conversei com o presidente Davi Alcolumbre, expliquei para ele sobre a necessidade, a minha posição de defender que a CPMI seja prorrogada. Ele mostrou muito boa vontade em nós conversarmos. Eu vou apresentar para ele toda a documentação, que não é pequena, né? São milhares de requerimentos. Nós somos a CPMI que mais quebrou sigilos bancários, somos a CPMI que mais deu voz de prisão, a CPMI que pegou um dos assuntos mais, vamos dizer, profundos de investigação no Brasil. A CPMI já tem todas as assinaturas necessárias para uma prorrogação de 120 dias. Eu entendo que esse é um prazo longo demais. Nós entraríamos muito no calendário eleitoral e começaríamos a prejudicar, inclusive, a própria presença dos parlamentares. Mas 60 dias o presidente pode nos conceder dentro desse próprio requerimento. Há uma parcela dos parlamentares que falam, inclusive, em judicialização. Como se trata de uma comissão parlamentar mista, ela não passaria pela definição exata nem do presidente do Congresso, muito menos das duas casas, que pode se judicializar junto ao Supremo Tribunal Federal a prorrogação dela. Esse é um assunto que vai ser discutido mais à frente pela comissão. Nós podemos colocar em votação isso, mas primeiro eu vou conversar com o presidente Davi Alcolumbre e tenho certeza que vamos ter uma boa solução para que a gente possa dar sequência. Então, 60 dias, então, plano B, caso o Porcaro não venha, plano B, caso ele não venha, ele quer saber qual foi a CPI do Márcio que o senhor assinou, quem propôs as faixas que o senhor assinou? Há um deputado que fez a proposta, isso. Bem, se na quinta-feira nós também estamos fazendo a convocação, e aqui vou colocar, se nós não conseguirmos, se houver problema, o presidente atual do INSS também está convocado para comparecer aqui na próxima quinta-feira. Ele tem suspendido vários contratos, tem feito aí a suspensão de repasses para os bancos e nós queremos ouvir dele com base em quais documentos de investigação ele tomou essas decisões, inclusive o afastamento de servidores do INSS recentemente retirados de cargos. O presidente do INSS tem explicações muito importantes a nos dar e nessa questão dos consignados pode nos dar também um direcionamento importante sobre a investigação e as falhas nos contratos. Tem a probabilidade de ter mais de 2 dias de sessão por semana? Vocês têm essa ideia? Se nós, durante a caminhada agora, entendermos que não haverá uma prorrogação espontânea, vamos dizer assim, uma concordância de prorrogação, e o número de depoimentos for necessário, eu vou colocar mais dias da semana para que a gente possa dar celeridade. Presidente, já chegaram mais de 500 rifes e várias quebras de sigilo fiscal que a CPI já solicitou. Dentro desses documentos, o que o senhor poderia já adiantar, ou o que vocês já conseguiram mapear sobre crédito consignado e o envolvimento do Master, relacionado só a crédito consignado? O que já tem de informação, de coisa nova que pode... O ponto principal nessa questão do Master, eu repito para vocês, são os contratos que não têm confirmação de que as pessoas concordaram com os empréstimos. Ele comprou essa carteira de quem? De onde veio essa autorização? Mas o principal, o que foi feito para que as pessoas pudessem ter de volta o dinheiro caso elas tenham sido lesadas. Essa é a nossa preocupação na CPMI, é esclarecer e manter o direito dos aposentados que não concordaram com os empréstimos, que estavam com o Master, de como essas pessoas serão ressarcidas. Presidente, nós estamos ao vivo aqui no SBT News, presidente. Só para reforçar a questão do INSS, então, o presidente, caso o Porcaro não venha, ele viria então na quinta-feira? Vocês já conversaram com ele? Já fizemos a convocação. O presidente do INSS não pode recusar.
como servidor, ele tem que comparecer. Ele Então, vem também ou... ele vem na quinta-feira. Então. Na quinta-feira. Pois não? Presidente, além do Vorcado, do Cardamone, qual a previsão de outros depoimentos para ocorrer em fevereiro? Nós estamos levantando toda uma série de pessoas que apresentaram atestados, que não deveriam, não quiseram comparecer por qualquer que seja o motivo. Inclusive alguns que nós determinamos a condução coercitiva. Eu estou revendo tudo isso, pedi para a secretaria entrar em contato com os advogados e já avisar da nova convocação. E vamos marcando as datas. Eu vou esperar para definir as semanas seguintes, depois da chegada dos líderes, porque eles também têm que participar no que é prioridade para cada um dos lados. Mas já na semana que vem, eu devo despachar para vocês, vou liberar todas pelo menos a maior parte das sessões até o final de março. Presidente, hoje chegou algumas respostas a requerimentos na CPI do Itaú e Santander, solicitando mais prorrogação de prazo para envio da quebra de sigilo bancário de várias pessoas que foram solicitadas. A CPI começou lá em agosto, vários quebras de sigilo foram feitas desde então e praticamente não há recebimento de quebra de sigilo bancário na CPI. Apesar de ter um avanço grande em cima de RIF e Receita Federal, o sigilo bancário praticamente está irretocável. Como que a CPI vai trabalhar com relação aos bancos? Existe uma má vontade dos bancos para fornecimento desses dados? Haverá alguma cobrança mais efetiva para que eles comecem a mandar? Porque Banco do Brasil, Caixa, Bradesco e tantos outros, assim como Itaú e Santander agora, não mandaram. Bem, a maioria dos nossos pedidos já foi atendida. Eu, acompanho. E dos relatórios que nós temos, eu posso dizer que pelo menos 80% dos que foram solicitados já estão à disposição da CPMI. A questão de demora tem sido pontual. A Caixa Econômica, por exemplo, em vários momentos teve atrasos, mas nós entramos em contato com a presidência, a própria assessoria estava conosco e passou a fazer as liberações. Eu tenho muita clareza de que na semana que vem, quando retomarmos efetivamente essas definições, o relator, olha, nós temos hoje perto de 50 servidores trabalhando na CPMI, à disposição da CPMI. Então, é muita gente para muito documento. Mas o que faltar, nós vamos cobrar. E temos da FEBRABAN, inclusive, a afirmação de muito boa vontade em relação a colaborar em todos os assuntos. Vamos analisar o que está faltando e, com toda tranquilidade, nós vamos cobrar para que chegue até o final da CPMI. Pois não? Tá pronto, gente? Muito obrigado a vocês. Obrigado, presidente. Obrigada, presidente.